Olá pessoal, sou o professor Eduardo Nascimento e hoje vim falar aqui um pouquinho com vocês sobre a saúde mental em pacientes com câncer, trabalhando os desafios e estratégias de apoio. Primeiro eu quero muito agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui palestrando, ter essa conversa aqui com vocês nesse congresso maravilhoso que vai focar exatamente nesses processos patológicos crônicos. E já estendo aqui também os parabéns a vocês por vocês estarem tão dedicados em terem um pouco mais de conhecimento, aprimorar o conhecimento que vocês já têm. Então vai ser toda uma caminhada aqui de muito sucesso para todos nós. Para mim, enquanto palestrante, vocês aqui que estão me acompanhando e para todos que estão aqui envolvidos nesse processo do nosso congresso. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre o câncer, sobre esse processo de adoecimento, sobre essas questões que estão ali entrelaçadas com esse processo, a gente precisa focar que o câncer ele vem com uma condição de um sofrimento físico, emocional e social, isso aí todo mundo sabe, e é importante a gente levar em consideração todos esses achados desse sofrimento emocional. Por muitas vezes, algumas pessoas que se dizem fortes, se colocam exatamente frente a essa perspectiva de continuar sendo forte a nível desse aspecto físico, pode passar sim por um declínio dessa condição mental pelas incertezas, pelo antes e o depois, pelo estado atual. Isso mexe com a cabeça da gente. Por mais que tantas pesquisas venham aí à tona, já vieram à tona também sobre essas perspectivas das possibilidades frente ao câncer, mesmo assim a gente ainda bate de frente com muita dúvida, com muita incerteza, frente à possibilidade do diagnóstico, a chegada desse diagnóstico, a nossa mente ela passa por esse processo, de como eu vou lidar com isso, como vai ser minha vida daqui para frente, e não tem como a gente separar esse físico do mental, então eles estão totalmente interligados. Se para as outras nossas questões a gente já entendeu muito bem que o físico é extremamente importante nessa condição de qualidade de vida, imagine quando a gente está falando de um processo de adoecimento. E mais ainda quando a gente está falando em um processo de adoecimento que é bastante forte, e latente para a gente enquanto sociedade. Então, o câncer ele apresenta essas condições, físicas, emocionais e sociais para a gente, e tudo isso tem que ser levado em consideração, levado à importância quando a gente está à frente dessa assistência, seja com uma visão profissional, ou seja, frente a essa assistência também, enquanto acompanhante, enquanto familiar, enquanto cuidador. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ser observado, passado na peneira diversas vezes, porque a resposta que a gente vai ter enquanto paciente se encontra frente a essa patologia, ela vai refletir muito também a nível dessa condição da saúde mental frente ao processo de adoecimento. Então é de suma importância a gente entender sobre essas condições, entender o que pode vir a se apresentar e buscar minimamente estratégias que resolvam ou suportem todas essas questões ali, mesmo que por pontos fragmentados. Então tudo que seja de uma máxima de qualidade de vida, trazendo essa conexão físico e mental, é de suma importância. Então nós vemos a relevância da saúde mental no tratamento oncológico, desde o amparo nessa investigação, desde um amparo nas possibilidades, eu acredito que a gente deveria ter portas abertas para discutir sobre tudo, ainda mais no nicho de saúde associado à prevenção. A gente sabe que para o SUS é bastante importante a gente trabalhar com perspectivas de prevenção, porque ao SUS é bastante interessante, a nível de custo, a nível de possibilidades de um resgate maior à saúde como um todo desse indivíduo. Então, tudo que vem para uma visão mais precoce, mais inicial, é de melhor amparo, é de melhor resultado. Então, quanto aos serviços de saúde também, respondendo melhor ao processo de saúde do indivíduo.
e trazendo para essa perspectiva a informação, a educação em saúde, a educação permanente, ela é de suma importância, porque quanto mais cedo a gente entende sobre algo, mais fácil a gente consegue identificar e mais precoce também a gente busca os meios de suporte àquela condição ali negativa que a gente está enfrentando. Então, levar essa possibilidade de pensar sobre um atendimento, um acolhimento, já desde essa busca desse diagnóstico, né, onde a pessoa já passe ali por uma escuta qualificada, por uma escuta ativa, um plantão psicológico, alguma coisa assim do tipo, né, para que ela possa ser ouvida ou até mesmo encaminhada para um profissional dar a continuidade, profissional de saúde mental dar continuidade ali nesse processo de escuta, para dissolver ainda mais essas angústias, né, físicas e mentais, e ambos ali através dos encaminhamentos, seguindo exatamente por todo um processo de acompanhamento multiprofissional, né? Então é bastante importante a gente pensar nessas possibilidades. E trazendo para ao ponto já do diagnóstico e de enfrentamento, a gente ali amparar, equilibrar essas lacunas, essas questões que vão ser ali aparentes nesse processo de enfrentamento e de condução de assistência à qualidade de vida, né? Nessa perspectiva contra o patógeno em si. Então, trabalhando sobre essa questão dos impactos, a gente vê que tem um choque à negação. Eu acredito que muito é por essa perspectiva da falta de diálogo sobre, tá? Então, o câncer ele tem um estigma social muito grande, muito pra gente foi colocado dessa forma, mas quanto mais, volto a falar, quanto mais cedo eu tenho informação sobre algo, mais fácil eu busco a solução para resolver aquela problemática. Então, é algo que ninguém quer ter, logicamente, né? Nem nenhuma outra condição patológica. Mas esse choque ele vem muito das incertezas que já nos foram passadas. Muito dessas incertezas. De como vai ser, não vai dar mais certo, já não vai dar mais jeito, eu vou perder tudo aquilo que eu tenho. Mas se quando a gente tem informação, a gente consegue, mesmo dentro dessa angústia e dessas interrogações que podem vir a aparecer, a gente tem também ali um momento de eu estou dentro desse processo patológico, mas esse processo patológico ele não me resume, né? Eu não sou isso. Eu estou nisso, mas eu não sou isso. Então, enfrentar dessa maneira, a gente tem uma melhor resposta e a gente não deixa que essa pessoa se anule a tantos outros papéis importantes que ela tenha enquanto ser mãe, enquanto ser pai, enquanto ser funcionário, enquanto ser uma pessoa livre, enquanto pertencente da sua própria sexualidade, das suas escolhas, entre tantas outras camadas que a gente poderia estar falando aqui. Então, esse impacto inicial da negação, do choque do diagnóstico, ele tem aqui essa necessidade desse amparo, né? Frente ao profissional para direcionar essa escuta qualificada e organizada e que todo mundo, tanto o profissional quanto o paciente e familiar, né? Todos ali envolvidos nesse processo de cuidado, tenham uma maior leveza ao lidar com essas questões e até mesmo frente ao choque e à negação, porque faz parte de algo esperado, mas já temos que ter em mente do que fazer com esse algo que é esperado. Ansiedade, medo da morte e incertezas. Casa exatamente com tudo que a gente está falando aqui, frente a essa caminhada, né? Da ansiedade, porque vai tirar a pessoa do seu eixo, ali do seu meio dessa zona de conforto, com as incertezas, as interrogações, principalmente nessa perspectiva desse material, né, desse físico, das perdas, das questões do desfazer desses laços. Então tudo isso está totalmente inserido e de muitas vezes essas incertezas elas vêm também direcionadas pelos profissionais da saúde de
não ter um olhar mais claro também e empatia da parte de alguns, né? Dessa falta de empatia da parte de alguns também, de esmiuçar isso da melhor forma possível, de acompanhar essa pessoa da melhor forma possível, de utilizar ali uma didática que seja melhor entendível daquela pessoa ou daquelas pessoas que estão ali dentro desse processo de enfrentamento de diagnóstico. Então toda essa caminhada ela tem que ser pensada. Todo esse processo ele tem que ser ali acompanhado um passo a passo nessa perspectiva de esta pessoa é quem está precisando de suporte. Ela está precisando ser monitorada, ela está precisando ser escutada, ela está precisando de acolhimento. Qual a responsabilidade que eu tenho para que todo esse processo seja vivido da melhor maneira possível, mesmo sendo um processo adoecedor e difícil? Então, é importante a gente sair dessa zona de conforto, né? Onde muitas vezes os profissionais estão e pensar nessa possibilidade, o que é que eu posso fazer como um facilitador de enfrentamento. Eu acho que isso aí já diminuiria muito os processos, né, de maior adoecimento, ou trazendo aqui nessa perspectiva das possibilidades associadas, né, trazendo aqui como a caminhada da depressão, muito associada a algumas questões relacionadas ao enfrentamento oncológico, justamente por conta da ansiedade, do medo e das incertezas. E a gente, ao invés de estar ali trabalhando com um processo só que já é muito complicado a nível dessas questões físicas e das respostas, tanto quanto a patologia, quanto ao processo de tratamento, as escolhas de tratamento, a gente também estaria trabalhando com uma outra condição que é exatamente o processo depressivo. Que há também essa maior necessidade de poder falar sobre, de poder entender sobre e poder ser um facilitador sobre. Não estamos falando aqui que todo mundo em enfrentamento de câncer vai estar também cursando com depressão, muito pelo contrário, né? Não é uma regra, mas nós temos índices, tá? A nível de levantamentos ali da OMS, temos índices importantes que ambos ficam ali conversando uma com a outra justamente por conta do que a gente tem muito sobre essa assistência, né? Das certezas a nível da sociedade e dos achismos também a nível da sociedade. Então é importante a gente pensar sobre também nessas possibilidades que podem vir pela falta de informação, pela falta de conhecimento. E mesmo tendo informação, mesmo tendo conhecimento, mesmo assim ainda há essa possibilidade de enfrentamento dessas questões depressivas, sim. Porque cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua história. E frente a essa caminhada, vivência e história, a gente pode ter ações de enfrentamento que também são diferentes. E tudo isso também tem que ser valorizado. Tudo isso tem que ser pontuado para que a gente pense nas possibilidades que possam vir a acontecer, já faça aqui um esclarecimento prévio. Olha aí a necessidade novamente de pensar sobre para ter estratégias. Então é bastante importante a gente pensar que pode ser que aconteça. Se acontecer, o que é que eu posso fazer? Qual a minha responsabilidade frente a isso? Novamente, como eu posso ser um facilitador? Então são pontos que a gente precisa ver, rever, analisar o que a gente tem aqui a nível teórico, analisar o que a gente tem de avanço prático e ir moldando ali com base na necessidade dessa pessoa, né, desse indivíduo que está na assistência. Então é muito por aí, frente ao que a gente tem do choque, negação, ansiedade, medo e as maiores incertezas, trazendo aqui também sobre essa possibilidade, né, da depressão ou também ali algumas outras condições associadas ao uso de substâncias psicoativas ou algum outro processo
patológico também, né, frente a essa perspectiva desse enfrentamento. E a gente fala agora do estigma e isolamento social também, que é bastante comum pela ideia da finitude, dentro de pensamentos também que não ajudam em nada dessa visão de incapacidade ou que a própria sociedade coloca muito com as pessoas nessa perspectiva desse olhar de incapacidade, de fragilidade maior, onde você já deixa de ser funcional aos olhos de muitos e já vai ser extremamente dependente. E a gente sabe que a sociedade ela é difícil em muitos aspectos, né? Então o estigma ele é presente. E frente a esse estigma, quando a gente não está bem internamente, quando a gente tem algumas questões nossas que precisam ser trabalhadas, principalmente a forma que a gente vê a sociedade, que a gente reflete na sociedade, do nosso papel que é exercido na sociedade, quando as coisas precisam ser melhor resolvidas internamente, né? Quando essas gavetas precisam ser mexidas e reorganizadas, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente pode falar sobre esse isolamento social. Que nessa visão desse isolamento social, a gente pode falar novamente de processo depressivo, a gente pode falar novamente de condições de ansiedade, a gente pode falar também sobre essas questões das incertezas e também bem direcionar já de um cunho com essa finitude, né, com a questão da morte, por conta desse processo desse isolamento social. E muitas vezes, quando isso não é falado, quando isso não é sinalizado e esse isolamento acontece, esse afastamento acontece, muitas vezes a gente só vai saber dessa piora em um processo mais longínquo. Então é importante, né, a gente parar realmente para entender como é esse processo deste adoecimento do câncer, o porquê que ainda é tão presente esse estigma, o porquê que ainda é tão presente muitas questões essa possibilidade desse isolamento social. Então, como é que a gente pode ali trabalhar como um divisor de águas, né? Frente ao que a sociedade coloca, ao que a gente tem também de perspectiva, ao que a gente tem que ter a nível de um levantamento de estudo e que a gente tem também de aplicação de boas práticas. Acredito que é tudo muito dentro desse mesmo caminho. Quanto aos desafios emocionais no tratamento, temos aqui como possibilidade inicial de discussão a quimioterapia e as alterações corporais, o luto pela perda da imagem corporal e funcionalidade, a fadiga emocional e espiritual. Trazendo para esse processo de enfrentamento, eu acredito também que seja muito por esse estigma social que foi colocado, as primeiras bases do processo de químio, justamente pelas alterações corporais, pelos achados do processo medicamentoso, pelo processo também do corpo como poderia ficar, né? Frente à perspectiva do que é nos colocado enquanto sociedade, mesmo a gente trazendo aqui que por mais que se tenha ali possibilidades de apresentações pareadas, a gente ainda precisa entender que o processo do corpo é um só e cada um responde de uma forma. Pode ser que todo mundo responda da mesma forma, mas pode ser que haja ali alguma condição muito específica dessa pessoa, que haja uma piora em alguma apresentação frente ao processo de tratamento quimioterápico. E tudo isso também tem que ser trabalhado e levado em consideração, né? Essas alterações corporais que podem vir a acontecer, o que é que a gente vai fazer enquanto profissional quando esse momento chegar, né? Quais as responsabilidades eu tenho, quais as perspectivas também que eu tenho de enfrentamento a um processo quimioterápico. Então é importante a gente pensar sobre nessas portas para que elas sejam abertas a nível de base esclarecedora e de melhor diluição aí dessa condição de atenção. O luto pela perda da imagem corporal e funcionalidade vem muito também por essa perspectiva que a sociedade coloca, como a gente já acabou de falar. E esse reflexo do eu antes, o eu agora, com as interrogações desse eu futuro, né? Os afastamentos que muitas vezes são necessários e a própria visão da incapacidade.
Porque se a sociedade me coloca como uma pessoa incapaz, se eu já não sou mais visto como alguém importante a nível funcional, seja em casa, no trabalho, na sociedade como um todo, como será que eu vou me ver? Né? Alguém totalmente com a vida ativa, né? Dentro de alguns parâmetros que a gente tem como base de um padrão social de funcionalidade, e chegamos ao momento que, aos olhos dos outros, não vamos ter a mesma funcionalidade, ou não vamos ter funcionalidade alguma. Então já passa a ser um olhar mais descartável aos olhos de muita gente maldosa, de muita gente que ainda precisa de maiores informações sobre. Mas esse olhar não pode ser o nosso. Nem desse ponto da imagem corporal, quanto menos da própria funcionalidade. Por isso que é importante que a gente tenha acompanhamento sobre, que tenhamos espaços para falar sobre, como esse aqui, para que a gente repense a nossa assistência, para que a gente repense enquanto sociedade, repense enquanto família e repense também enquanto pessoa que está enfrentando esse processo de adoecimento. Será que eu tenho que caber dentro de um diagnóstico? Então são perguntas que precisam de respostas. Por que eu me vejo dessa forma? Eu preciso caber em um diagnóstico? Quais são as perspectivas? Quais são as possibilidades? Como será esse meu futuro? Isso a gente precisa de resposta. E o acompanhamento terapêutico, ele é importante para ajudar a clarear e fazer com que as pessoas encontrem essas respostas. Não é a única forma de resolução. Não é a única possibilidade frente a tantas que a gente tem. Mas quando a gente fala de um cuidado de saúde mental, é algo essencial. Essencial e inegociável. E a fadiga emocional e espiritual, por conta, né, de todo esse processo de enfrentamento do corpo, dessas questões como a gente já acabou trazendo aqui, né, dessa própria imagem corporal, e vai responder também nesse físico, ele está totalmente conectado, e muitas vezes também esse espiritual. Né? Por que comigo? O que é que eu fiz para merecer? Que castigo é esse? Que castigo é esse? Porque tem tanta gente que faz tanta coisa errada e não tem punição alguma. Por que eu, que sou uma pessoa tão boa, tenho que passar por isso? Então, muitas vezes as pessoas começam até a questionar a própria fé. Porque hoje se encontra nessa necessidade de olhar a vida por outro ângulo, até mesmo os credos, e muitas vezes esse espiritual fica enfraquecido, fica adoecido. Simplesmente por essa dificuldade de enfrentamento inicial. Lógico que a fadiga emocional e essa fadiga física, lógico que isso acontece, tá? Lógico que isso é esperado. E principalmente a fadiga física e emocional. Mas frente a isso, esses pilares precisam estar firmes. O físico, a mente e o espírito. Então só assim a gente consegue uma resposta positiva. Quando a gente também, quando profissional, se permite entender que a espiritualidade, a fé, é importante como um alicerce terapêutico. Ao credo de qualquer um, é uma ferramenta importante no processo terapêutico. Quanto às vulnerabilidades psicológicas específicas, crianças e adolescentes, a gente já traz esse olhar muito condicionado, essa vulnerabilidade, né?
por conta de todas essas mudanças físicas e as mudanças hormonais que são presentes nesse processo aí de amadurecimento, né, de crescimento. Então é importante a gente pensar sobre o que já é esperado quanto a esse processo frente à vulnerabilidade, ainda mais condicionado a uma patologia tão séria como essa que a gente está falando aqui. Então não tem como a gente falar sobre vulnerabilidades psicológicas específicas sem trazer essa discussão de crianças e adolescentes, porque é uma outra resposta. É uma outra resposta que demanda uma outra ação conjunta para melhor identificar, melhor assistir e que ela também não tenha uma queda em tantas outras vertentes que ela, né, ou elas, as crianças e adolescentes, precisam ter enquanto crianças e adolescentes e que também não tragam esse medo do estigma, porque a gente sabe também que acontece muito em crianças e adolescentes. Então, trazer um olhar frente a essas vulnerabilidades é bastante importante, exatamente nessa caminhada de enfrentamento. Então, mulheres em tratamento do câncer de mama entra também nessa possibilidade da vulnerabilidade. A gente pode estar falando também sobre essa questão, né, da mastectomia, do ser feminino ainda sem os seios ou apenas com um, né? Como isso vai estar sendo visto pelo companheiro ou pela companheira, né? Quais são esses impactos? Então tudo isso é bastante importante a gente falar sobre, porque isso mexe com todo esse contexto do feminino, né? De como a partir de então a vida vai ser, as dúvidas relacionadas à própria sexualidade ou o não querer mais ter prática sexual por conta de uma mastectomia ou coisa assim do tipo, né? Então são questões a se pensar nessa figura desse feminino, como esse feminino ele é implantado a nível de sociedade e as possibilidades de enfrentamento, se assim for necessário, né, frente às mudanças físicas, as questões de gênero e trazendo aqui para essa discussão a questão do tratamento do câncer de mama. Os pacientes terminais e cuidados paliativos também entra com essa condição desse adoecimento, dessa finitude e dessa necessidade de poder falar também sobre, justamente por conta desse processo também, onde a fé ela é alicerce, isso é fundamental. E aqui eu falo novamente dessa importância dos profissionais que estão na assistência e os familiares também que estão ali na assistência, enquanto cuidadores, ou os próprios cuidadores mesmo sem vínculo sanguíneo, que a gente tenha um critério, né? Um olhar a mais, um cuidado a mais, porque estamos em um processo de doença terminal e alguém, frente a essa perspectiva de esperar o momento chegar, onde tantas possibilidades foram levantadas, né? Onde tantos achados muitas vezes são levantados, onde esses achados, essas possibilidades não tiveram tanto êxito, ou a prática não pode ser aplicada por alguma condição, e chegamos até os cuidados paliativos, respeitando a individualidade de cada um, respeitando o que cada um traz em sua bagagem, o que cada um traz enquanto essência, o que cada um é enquanto essência. Então eu acredito que seja nesse momento aqui que a gente começa a repensar sobre muita coisa, sobre as nossas próprias responsabilidades em tudo isso, como um social. Então, tanto em um paciente terminal quanto os cuidados paliativos, a gente vê essa vulnerabilidade e essa necessidade de um olhar sobre, mas um olhar que seja um olhar horizontalizado, para que ele acabe abarcando ali
todas as necessidades que melhorem a condição de vida desta pessoa que se encontra com a questão patológica e ali os que estão inseridos nesse meio também de cuidado. Frente à família, a rede de apoio, essa dor compartilhada, isso é bastante importante. Não adianta a gente continuar validando que homem não chora, que é muito difícil a gente pedir uma ajuda. É um processo de adoecimento. É um processo de adoecimento. Quanto mais a gente fala sobre, mais entendimento a gente tem e mais acolhimento também a gente tem. Porque a gente se vê mais dentro dessa situação. E saindo dessa situação, a gente pode poder opinar também. Então, muitas vezes, quem está de fora, que não vai estar sentindo na pele o que a pessoa está sentindo, mas ela vai ter uma ideia. Esse peso vai ser diluído. Então, não é nossa responsabilidade ficar com o peso todo se hoje estamos dentro de alguma condição patológica. Então, dividir é importante. Falar sobre é importante. Entre os profissionais da rede, entra esse suporte familiar de apoio, né? E tantas outras possibilidades que a gente tenha de ouvir e ser ouvido. Para que essas dores sejam valorizadas, para que as possibilidades terapêuticas sejam levadas em consideração, mesmo não sendo uma regra de 100% que vai funcionar com todo mundo, né? Mas as redes da nossa RAPS, as rodas de conversa, os encaminhamentos específicos, tudo isso surte um efeito imenso frente às possibilidades aqui de caminhada nessa busca da cura enquanto câncer, né? Do que a gente está falando aqui desse processo oncológico, dessa condição da saúde mental. Então temos aqui também a sobrecarga dos cuidadores. Falamos que cuidar da saúde mental dos cuidadores é também fundamental. Estar no contexto também de um cuidado da saúde da família também de suma importância, é de muita grandeza. Mas trazendo aqui a nível da sobrecarga dos cuidadores, onde a sua maioria são mulheres, já com certa idade, e a depender da situação é alguém da família, né? Muitas vezes a gente vê aqui esse feminino sendo muito colocado como um protagonismo a nível dessa responsabilidade. Então seria mais um papel que a mulher exerceria, além de tantos outros que já exercem. Mas essa dor ela precisa ser melhor diluída, ela precisa ser falada e ela precisa ser escutada. Sem julgamento, sem maiores questões, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso é muito importante para os achados frente àquela situação. A sobrecarga dos cuidadores, principalmente se a gente estiver falando de uma instituição onde o número é pequeno para a quantidade de moradores, né? O número de profissionais é pequeno para a assistência que a gente tenha de moradores a nível de instituições de longa permanência ou em um processo hospitalar. Então é importante a gente levar em consideração que trabalhar a saúde mental é ofertar, logicamente, saúde mental para os nossos clientes, os nossos pacientes, mas também contribuir para a saúde mental dos nossos liderados. Então a sobrecarga de trabalho muitas vezes vai acontecer, muitas vezes vai existir, mas o que fazer com isso? Quais são os benefícios que podem ser aqui condicionados a tal ação? Como eu quero destacar o meu trabalho frente aqui, né?
a essa sobrecarga? Como eu posso ter um protagonismo, valorização da mão de obra, já que estamos falando sobre sobrecarga? Então, um posicionamento reflexivo é importante. A busca dessas respostas também são buscas importantes. Então, levem para o cuidado de saúde mental de vocês, porque aqui é algo essencial de investigação, trazendo para esse olhar também de sociedade. E muitas pessoas se colocam à frente de um cuidado, tendo experiência ou não tendo experiência, mas muita gente acaba se colocando à frente de um cuidado simplesmente para ter um investimento. Mas será que é a melhor maneira? Será que não há algum meio dessa valorização, mesmo condicionado ao que a gente tem hoje, seja de mecanismo hospitalar ou em casa? Será que não há uma melhor forma de reduzir essa sobrecarga para que a qualidade seja presente? Então são pontos para a gente também investigar e refletir sobre. E a importância da comunicação sensível, porque estamos falando de um processo de adoecimento contínuo que precisa ser ali amparado, e também aos cuidadores, aos familiares. Porque quem está na retaguarda, nessa assistência, muitas vezes também adoece. Enquanto familiar, também adoece. E trazemos a comunicação sensível porque cada um tem o seu enfrentamento e a gente precisa passar por isso da melhor maneira possível e sem negligenciar os nossos sentimentos. Quanto às estratégias de um apoio humanizado, a gente tem a psicoterapia, os grupos de apoio, como a gente já muito bem colocou aqui, a base da espiritualidade. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. As práticas integrativas e complementares também, porque nem tudo é medicação, também nem tudo é terapia. A gente precisa ter um ajuste alimentar, qualidade de sono, uma atividade física, um lazer ali condicionado à não obrigação, mas sim ao estar em lazer. Então são várias possibilidades que a gente poderia estar aqui trazendo enquanto estratégias de apoio humanizado. Então a gente precisa pensar sobre, frente à apresentação da necessidade que essa pessoa, né, ela vinha a estar aqui apresentando, e traçar um plano, sim, um plano ali estratégico para que haja uma melhora interna e externa. Então a mente organizada, temos resultados também para um corpo mais organizado. A abertura para entender sobre a terapia, o poder da fala e de um melhor acompanhamento também é de suma importância para esse olhar mais humano, mais empático, e pensar na possibilidade desses planos de cuidado diversos, né, frente às práticas integrativas e complementares. Então, as PICs, elas são super aceitas, mas entender o meu paciente, o meu cliente, saber quais são as necessidades, essas demandas específicas, vamos ter aqui melhores resultados frente às estratégias de apoio humanizado. A atenção multidisciplinar, né, trazendo aqui o olhar de cada profissional que vai estar ali responsável, psicólogo, enfermeiro, médico, assistente social e demais profissionais, e as intervenções que são baseadas em empatia na integralidade do cuidado, né, tudo dentro de uma robustez científica e de uma participação prática também, como aprimoramento de conhecimento, trazendo aqui essa ação multi, né, como estratégias essenciais de enfrentamento. Então,
chegamos à nossa caminhada final aqui. Então, é toda uma caminhada de desafios, é uma caminhada também de muita qualidade, de muito aprendizado, mas entender sobre a patologia em si, o ter saúde mental no processo e o manter essa saúde física, as taxas organizadas frente ali ao possível, tudo isso vai estar respondendo a uma melhor vida enquanto caminhada nesse processo, ou seja, de um cuidado paliativo ou de um processo de remissão dessa condição patológica. Aqui eu trago algumas referências e novamente meu muito obrigado por vocês me acompanharem até aqui e deixo o meu Instagram @edu.nnt, onde eu falo muito sobre saúde mental, comportamento, qualidade de vida como um todo. E novamente espero que vocês tenham gostado e até a próxima.